Ó, então hoje eu vou mostrar dois sensores de temperatura, né, que é os conhecidos do mercado aí. Esse aqui é o que dá certinho lá no sensor de temperatura do Del Rey, ó, esse reloginho aqui, com essa ponta aqui, ó. Se for desse jeito aqui, pode comprar que dá certo lá no cabeçote do CHT do Del Rey, né, sem adaptação nenhuma. Porém, existe esse outro reloginho aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó, serve também. Porém, talvez precise de uma adaptação, viu? Para colocar esse daqui, ó, que tem essa cabecinha aqui desse jeito, ó, esse sensor aqui, você vai pegar uma chave 22, bambear aqui. Não precisa preocupar que aqui não tem água, viu? Esse sensor aqui não mede temperatura de água. Ele mede a temperatura do bloco, no caso aqui do cabeçote, né? Então ele trabalha com a temperatura dessa lata aqui, ó, desse ferro aqui, ó, desse metal aqui. Não é com a temperatura da água. Então, mesmo se a água acabar, ele consegue medir a temperatura, porque ele não depende de água. Tá vendo que eu derramei aqui, eu coisei aqui, não saiu água nenhuma? Ó. Ó, então aqui, ó, dá para ver direitinho, ó. O sensor original do carro é esse aqui, ó. O sensor que vem nesse reloginho aqui, ó, a mesma rosca, ó, do sensor original, ó. É só tirar o sensor original e colocar esse aqui, ó, já vem sensor e o reloginho na mesma peça, ó, tá vendo? Essa peça aqui, com esse reloginho, é isso aí, ó. É o que dá certinho no Del Rey. Tem outro que dá certo também, mas o mais indicado é esse aqui, porque ele mede a temperatura do bloco, do cabeçote, não é a temperatura da água. Ou seja, se a água acabar, ele vai continuar marcando. Esse sensorzinho aqui, que é o mais barato, também dá para colocar, mas nem em todos. Vamos ver no qual que dá? Você vai lá na traseira do seu CHT e olhar se tem essa entradinha aqui, ó. Se tiver essa entradinha pequenininha aqui, ó, aquele outro sensorzinho que eu mostrei por último lá, ó, já encaixa direto aqui, ó. Só desosquear aqui e ele entra aqui. Porém, nem todos têm essa saidinha aqui. Se não tiver essa saidinha aqui, aí você é obrigado a comprar aquele mais caro, que é o que entra aqui, ó. Tem gente que corta as mangueiras, eu não gosto dessa ideia, né? Mas, então, ó, se tiver essa saidinha aqui, compra aquele. Se não tiver essa saidinha aqui, compra o outro. Ó, como eu tenho muito CHT aqui, fica fácil mostrar, né? Ó, esse CHT aqui, ó, já não tem a saída lá, ó, tá vendo? Tem uma grande aqui, ó, que não é a certa, e aqui não tem nada, ó. Então, nesse CHT aqui, ó, já não dá, ó. Ó, então esse reloginho aqui dava nesse outro CHT aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Aqui tem a saída, ó. Ó, esse reloginho aqui não dava nesse CHT aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui não dava nesse CHT aqui, ó. Tá vendo que esse aqui, ó, é sensor de partida a frio, ó. Então esse aqui não tinha. Então, se eu quisesse colocar aquele sensorzinho aqui, tinha que trocar essa pecinha traseira aqui, ó. Ela troca separada. Então, nesse caso aqui, quem tem um motor desse jeito aqui, tem que usar o sensor que vai aqui, ó, no lugar original. E qual que é o sensor que vai aqui? É esse aqui. Viu? Então, para usar esse aqui, coloca aqui. Para usar esse aqui, coloca aqui se tiver essa saída aí, ó. Se tiver essa saída aí. Se não tiver, tem que comprar o que vai aqui. Ó, pelo fato do sensor ter sido ser mais comprido, a rosca não vai até no final. Mas vamos esperar que mede aí, né? Então, estou testando dois sensores aqui, ó. Estou testando um no lugar original e esse outro aqui, ó. Ó, então tá aqui, ó, vamos voltar só, esquece isso aqui, vamos voltar só para a temperatura. Um sensor lá na onde fica o original e outro lá na onde fica o não é original. Vamos ver o que que dá aqui com os dois ligados no mesmo bloco ao mesmo tempo. O motor tá frio, não foi ligado hoje ainda, né? Então vamos ligar lá e ver o que que acontece. Ó, então agora é 9h40, acabei de ligar o carro, né? Vamos ver quanto tempo ele vai demorar em marcha lenta para chegar lá no 80. 5 minutos depois, tá marcando 60 no de cima e alguma coisa perto de 60 no de baixo. Ó, 10 minutos depois, tá desse jeito aí. O de cima tá um pouquinho, tá lá no 80, né? E o de baixo faltando um pouquinho para chegar no 80. Ó. 10 minutos depois deu isso aí. Então vamos andar no carro, né, e acompanhar se vai dar diferente ou igual com o carro andando. Ó, agora, ó, já tá marcando a mesma coisa, ó. Tá vendo aí, ó? Tá bem próximo, viu? Mas agora eu vou mandar mais, né? Eu quero ver se quando chegar o de cima no 100, se o de baixo também vai chegar no 100. Vamos continuando andando aí.
Então agora que eu vou deixar o carro funcionando parado, né? E vamos ver o que vai marcar aqui. Ó, então vamos aqui, ó. O de cima tá marcando 100 e o de baixo tá marcando 87. Olha lá, tá vendo? Do lado do coletor. Vamos medir do lado de cá. Ó. Essa é a explicação. O sensor original fica do lado de cá, ó. Então a temperatura tem que ser medida do lado de cá. Aqui funciona, porém vai marcar mais, ó. Tá vendo? Ó, então esse aqui, ó, tá lá no 100. Esse aqui, que é o que marca no lugar certo, ó, tá antes do 90, ó. Qual que é a diferença aqui? O lugar que tá o sensor lá, ó. Entenderam aí, ó? Exatamente isso. Porque se esse aqui já tivesse marcando pra cima do 100, igual tá esse aqui, ó, o motor já tava fervendo. Tá vendo? Ó, então aqui serve de base. Talvez se eu virar a peça e colocar ela pra cá, ó, pode mudar o resultado, ó. Tirar daqui, virar ela e fora de cá, ó. Ó, desliguei o carro aqui, ó. Então, o negócio é esse aí mesmo, viu? O lugar do sensor. Ó, vamos medir com o carro desligado. Ó, medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. 90 ali, ó. Agora eu vou medir esse canto aqui, ó. Do lado de cá, ó. Vamos medir 77, ó. Então aqui, ó, 75. Vamos medir aqui onde tá o sensor. Aqui. Ó, 73, 70, 69. Passa pra cá, ó. 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 Passa pra cá. A temperatura aumenta, ó. Tá vendo? Então esse lado de cá, ó, é o lado mais quente, ó. Entendeu como é que funciona? Esse aqui, ó, ligado sem energia nenhuma. Tem nada ligado. Esse aqui eu preciso colocar um positivo lá, ó. Coloquei. Funcionou. Tá vendo? Então é isso. Ó, 120 graus. Tá vendo? Vou medir aqui o outro. Na parte de cima aqui, ó. 69, 70. Então, ó, essa parte quente aqui, ó, esquenta mais aqui, ó. Entendeu? É assim que funciona. Então, dá pra ter uma noção, né? Mas o certo é colocar naquele lá. Ó, agora o carro tava em movimento, ó, igualou os ponteiros. Se o carro funcionar parado, esse de cá vai marcar mais, ó. Ó, então com o carro parado, o sensor fica lá mais perto do coletor, ó, marca a temperatura mais alta. O sensor que fica mais longe do coletor, que é no lugar original, marca a temperatura mais baixa, ó. Então o certo é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá dando aqui 85 e aqui já tá dando 100, ó. Tá vendo? Ó, o sensor no lugar original. Porém, com o carro andando, marca perto da mesma coisa, porque a água circula com mais velocidade, tem mais vento, mas o carro parou, aquele lá perto do coletor esquenta mais, ó. Exatamente isso. Ó, 85 no de baixo, 85 no de cima, ó. Com o carro parado, de cima marca mais, porque o cabeçote do lado direito esquenta mais, ó.